nesse tempo de pandemia, né, o que mais a gente quer é passar algumas orientações para vocês em relação à exposição ao meio externo. Então, fazer compras em supermercados, né, tem sido uma tarefa bastante trabalhosa. Então, o que é que a gente preconiza? O que é que o Ministério da Saúde preconiza? Que todos usem máscaras para a gente evitar a contaminação, né, de um indivíduo para outro. Realizou as compras, chegou em casa, o que é que a gente vai fazer primeiramente? Deixar o calçado do lado de fora, né, da nossa residência. E aí, a gente vai fazer o quê? Ir direto, né, no local de higienização das mãos. Então, a gente vai mostrar para vocês agora o passo a passo de higienização das mãos, tá? E corretamente, para que a gente previna, né? A gente estava no ambiente externo, então a gente veio para o ambiente interno, né? Entrou em contato com outros produtos, né? A gente manuseou outros produtos, então isso daí teve algum tipo de contaminação. Então a gente vai mostrar a vocês agora o passo a passo de higienização das mãos, tá bom? Aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a higienização das mãos corretamente. Então a gente abre, né, a torneira, pega o sabão e lavar os punhos, certo? Entre os dedos. Não esquecer dos punhos, tá? Que a gente tem um risco de contaminação também. Entre os dedos, nas unhas. Higienizar corretamente, cerca de 20 segundos, para que a gente tenha, né, a redução da contaminação, né, externa, tá? Então, abre a torneira para retirar todo o resíduo, né, de sabão, sabonete, que a gente está higienizando as mãos. Então, retirar os resíduos, né, do sabonete completamente com a água corrente, fecha e tudo certinho. Após ter higienizado as mãos, né, então a gente vai separar numa mesa, numa bancada, os produtos, né, do que a gente comprou e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar em ambiente limpo e em ambiente sujo. Então, o que é que a gente pode fazer para iniciar essa higienização daqueles produtos que a gente fez, né, as compras? Então, a gente pode fazer uma solução com água e sabão, né? Colocar em um recipientezinho que a gente tiver, tipo um potezinho que a gente tiver em casa. Então, a gente pode estar diluindo, né, sabão neutro com água e pegar um paninho úmido e sempre estar umedecendo ele para colocar, né, naquele produto e separando para o ambiente, do ambiente sujo para o ambiente limpo, tá? Então, deixando cerca de 20 segundos, que é o tempo suficiente para estar diminuindo, né, a carga de sujidades, né, do ambiente externo. Então, já é o suficiente para estar reduzindo, né, essa carga, tá? Então, outro método também que a gente pode fazer é o quê? 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Então, aquela água sanitária dissolvida, que a gente tem que salientar também, que ela não pode ser, né, sem alvejante e sem perfume, tá bom? Porque isso daí pode estar contaminando também aquela embalagem. Então, das embalagens, o que é que a gente pode fazer? Então, embalagens, né, que venham com papelão. Então, geralmente os papelões, bactérias, vírus, que no caso é o que a gente está salientando, que é o vírus Covid, ele fica em cerca de 24 horas. A gente vai guardar todos os produtos dentro do nosso armáriozinho, tá bom? Quando a gente comprar algum tipo de fruta, verdura, que a gente vá colocar esse produto dentro da geladeira, o que é que a gente pode fazer antes? A gente vai fazer o seguinte, devem ser, né, higienizadas todos esses produtos que forem para a geladeira, exceto os ovos. Então, por que exceto os ovos? Porque esses ovos, a gente tem uma película que cobre essa casquinha do ovo, que ela é porosa. Então, se a gente for higienizar e colocar esse ovo dentro da geladeira, a gente vai estar aumentando ainda mais a contaminação desse ovo, né? Por conta dessa casquinha estar porosa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar da embalagem, né? Com todo cuidado, tá?
Então, vai colocar num pote, né, com tampa e colocar dentro da geladeira. Sobre as frutas e verduras que a gente for colocar dentro da geladeira, a gente vai fazer a desinfecção, né, a higienização e desinfecção desse produto, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que pode ser a água sanitária, né? Então, esse tipo de água sanitária a gente tem que verificar em relação a quê? Não ter nenhum tipo de alvejante e não ter nenhum tipo de odor, certo? Então, sem perfume, no caso. Então, é 1 litro de água para 1 colher de sopa da água sanitária, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar tudo que a gente visualizar de sujo daquele produto, das frutas e verduras, a gente vai estar retirando e depois fazendo a higienização durante 15 minutos dentro dessa solução clorada, tá bom? Então, que é o tempo suficiente para estar eliminando o quê? Os micro-organismos vivos, que são fungos, bactérias, vírus, que no caso o vírus COVID, né, que a gente pode estar se contaminando. Então, isso daí vai estar reduzindo, né, essa carga desse tipo de vírus, tá bom? Então, a gente não pode utilizar de jeito nenhum o vinagre nem o bicarbonato de sódio. Por quê? Eles não são antibactericidas, antiviral também. Então, a solução realmente, né, recomendada pelo Ministério da Saúde é esse 1 litro de água para 1 colher de sopa para água sanitária, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente fazer a higienização desses produtos, tá certo? Aqui eu vou explicar a vocês o passo a passo de como a gente desembalar, tirar a embalagem, né? E a gente utilizar o ovo para colocar dentro de um potinho com tampa e colocar dentro da geladeira. Então, a gente vai abrir, né, a tampa, colocar os ovos, isso sem higienizar, sem lavar, direto do supermercado, porque ele tem aquela película que eu falei para vocês, porosa. Então, essa película porosa vai, né, se a gente lavar, vai estar contaminando ainda mais o ovo internamente. Então, a gente vai colocar dentro da geladeira, colocar nessa parte da geladeira que fica, né, ao meio. Aqui eu vou mostrar a vocês o passo a passo da higienização das embalagens. Então, a gente separa, né, as embalagens na parte suja. Então, eu diluí aqui água com sabão. Então, eu peguei o panozinho limpo, umedeci ele com essa água e sabão. Tô colocando ele para tá higienizando essas embalagens. Sempre tá umedecendo ele, tá certo? E a gente tá sempre higienizando ele, tá sempre limpando, tá bom? É esse o procedimento para a gente estar reduzindo, né, a carga de micro-organismos externos. Então, é esse o passo a passo que a gente faz para estar reduzindo. Então, a gente comprou alguns hortifrutis, então eu vou mostrar a vocês o passo a passo. Então, a gente primeiramente vai retirar as partes das sujidades, né, com água corrente. Eu coloquei nesse baldezinho para facilitar. Então, retirei toda a parte das sujidades. Então, a gente vai fazer a diluição de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária, sem alvejante e sem perfume. Então, a gente vai fazer essa diluição, né, na água, para que a gente tenha a redução da carga de micro-organismos externos. Então, a gente deixa, né, essas frutas e verduras nessa diluição durante 15 minutos, que é para realmente reduzir essa carga, né, de micro-organismos externos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Então, logo mais a gente vai estar passando para vocês todas as outras dicas, né, em relação à alimentação saudável, relacionado a essa pandemia que está afetando tanto, né, a população. Mas, lembrando que a gente tem que ficar em casa, utilização de máscaras quando a gente for sair, tá bom? Ao supermercado, a qualquer ambiente externo que a gente tiver na rua. Então, utilizem máscaras para proteção da gente e proteção do próximo. Obrigada!